Formados para servir, forçados a vender a nossa prática médica. Esse episódio, ele é muito quente. Por si só, já traz a sua atenção, pois dificilmente alguém que já esteja na formação médica ou praticando em algum momento não teve esse confronto mental de horas bolas. Tudo que o professor fala ou eu aprendo quando eu chego no dia a dia do trabalho, lidando com grandes operadoras, com os hospitais, até o próprio SUS, nós vemos que o dia a dia é diferente. Nós somos exigidos de uma maneira diferente. Não é tanto aquele servir, se doar. Tem que saber vender, tem que saber falar não, tem que saber negociar. E parece-nos que tem um anacronismo dentro dessa condição formativa de academia com a prática médica. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe uma pessoa muito especial, que também engrandece e praticamente captura a sua atenção para ficar conosco até o final e verificar essa entrevista, que é o Dr. Diego Adão, professor adjunto da gastrocirurgia da Unifesp, que também tive o prazer de conhecê-lo durante a graduação, ele foi meu calouro, e ele vai, como ele está lá lidando com alunos, com residente, ele está na academia, ele vive a academia cirúrgica, a gastrocirurgia, também aí com o podcast Mania de Cirurgia, que eu recomendo muito, eu escuto sempre quando posso, com temas muito interessantes. Eu trago então o Diegão para destrinchar essa contradição, até porque o Diego estuda filosofia, é um menino bárbaro, inteligente, além de ser um modelo de médico que, às vezes, principalmente a geração mais nova, carece de ter como referência. Eu adorei essa entrevista, foi impactante e eu tenho certeza que você também vai gostar. Abraço. Muito bem a todos que nos ouvem. Hoje é um episódio especial, uma entrevista com um colega, logo eu apresento. E antes de apresentá-lo, costumeiramente, Karen, Pablo, Arthur, dê um salve, um alô para todo mundo que nos ouve. Então vamos lá, salve! Muito bom estar aqui novamente. Hoje, meu Deus, Diego Adão! Ah, meu Deus, um querido! Muito legal. Gente, uma inspiração. Eu vou até parar por aqui, porque temos muito para falar hoje. Obrigada, viu, Diego? Muito legal ter você aqui. De Eu que coração. Muito agradeço, eu que obrigada. agradeço. Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar aqui com todos os doutores. Olá, pessoal, muito bom estar de volta, né? Depois de algumas ausências, prometo que não se repetirão, mas muito bom voltar, principalmente num dia especial como esse. O Arthur tava pegando uma praia aqui, praia de Rio, né, Arthur? Mas beleza, faz parte. Muito bem, então, como a Karen já fez o spoiler aí, hoje temos aqui o Dr. Diego Adão, né? Vou chamar aqui o Diegão, porque é assim que eu conheço, uma figura que eu respeito muito, tenho um carinho. Foi meu calouro, né? Ele é da turma 73 da Escola Paulista de Medicina Unifesp, eu sou da turma Mesmo. 70, e tivemos junto na Unifesp. E o Diego, então, bem, obrigado mais uma vez por ter aceito a proposta de bater um papo aqui com a gente. E para apresentar quem não conhece o Diego, né, o Dr. Diego Adão, então, ele é formado na Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fez residência em cirurgia geral e gastrocirurgia também na escola. Hoje ele é professor adjunto da gastrocirurgia, mas o Diego é assim, ele tem muita coisa, mexe com pesquisa, medicina de emergência. Vou passar a bola para o Diego para ele completar todo esse multitask, essa multitarefa que ele faz. Diegão, bem-vindo. Complementa aí a sua formação atual de atividade. Fabião, como é que vai? Cara, tô muito feliz em estar aqui, muito feliz mesmo. Ver você, que, pô, conheço desde do meu primeiro ano da faculdade, encontrar a Karen aqui também, que conheci como minha professora de inglês, depois a gente ficou super amigo e chegamos a trocar alguns artigos juntos aí, publicar alguns trabalhos juntos, né, Karen? Então, super feliz de conhecê-lo, de encontrá-los e feliz de conhecer aí o Arthur e o Paulo, não os conhecia. Prazer em conhecê-los. E aí, agradecer o convite, Fabião. Sabe que eu tenho por você um carinho imenso, pela Karen também, e o carinho que eu tenho por você começa com teu pai, né?
Eu conheci antes de conhecer o Fábio, eu conheci o pai do Fábio. Então, ele cuidou do meu pai. O pai do Fábio cuidou do meu pai. Então, a gente tem uma história aí bem legal juntos. Um dia a gente conversa sobre isso. E então é isso mesmo. Eu tô lá na escola, fiz tudo na escola, Fábio. Você me conheceu, né? Entrei lá em 2005 e fiz toda a minha formação lá. Fiz a graduação lá, fiquei um ano nas Forças Armadas, né? Fiquei um ano na aeronáutica. Aí eu voltei, fiz 2 anos de cirurgia geral. Na minha época, a cirurgia geral eram 2 anos. Depois 2 anos de gastro. E aí eu fiz um ano de parede abdominal e trauma. Tinha um fellow lá na escola que era parede abdominal e trauma, porque eu já gostava muito do pronto-socorro, né? Sempre gostei daquela dinâmica da emergência, da aleatoriedade, do aquele caos parcialmente controlado. E dediquei toda a minha formação e minha vida a essa parte de emergência. Quando então eu fiquei preceptor da cirurgia geral e supervisor da residência de medicina de emergência. E aí, embora hoje eu seja professor da gastro, eu estou locado no pronto-socorro. Eu sou coordenador da medicina de emergência lá, da emergência, onde eu faço minhas pesquisas, as aulas, toda a parte acadêmica de uma forma ou outra relacionado ao pronto-socorro. E fora isso, tem a SBITE, eu sou presidente do comitê científico, fico na pós-graduação, né? A gente acaba que orienta, e você sabe, né? A hora que você entrar na vida acadêmica, né? Você abre mão do consultório, né? Você fala assim, não, minha vida é acadêmica. Aí você faz tudo na academia, né? Você faz pesquisa, faz assistência, faz ensino, meio que são todos os braços lá. Então tem um pouquinho de academia, um pouquinho de assistência, um pouquinho de gestão, um pouquinho de ensino, mas ainda tudo dentro da temática emergência. E, Digão, aproveitando o embalo dessa sua apresentação, que a gente vê que você está realmente de cabeça, corpo e alma, né, na academia, na medicina, na gastro, no ensino, na pesquisa, e isso encanta, porque hoje é difícil de ver alguém, por exemplo, dedicado com essa conexão dentro da arte médica, vamos chamar assim. Então, só para, e eu o considero assim, hoje falta referência para essa molecada, né? Eu estou aqui com os alunos aqui no norte do Tocantins, e cada vez mais a gente sabe, acho que não vamos entrar nessa seara hoje, do aumento, né, do número de vagas de medicina, Sim. o déficit de informação, vamos dizer assim. Então, e eles estão meio perdidos. Dentro desse momento que eles não sabem para onde vão, é falta de referência também de pessoas como você. Então, conta um pouquinho onde você nasceu, por que que você fez medicina, como é que foi passar na escola. E por que que você manteve essa linha de ficar na escola, virar professor e ficar na academia e fazer tudo que Tá, você já descreveu de uma maneira breve? tá. São quantos episódios que a gente vai gravar aqui? Só pra eu... Não, veja, o que daí depois eu vou falar do seu podcast, porque é o que é o mote da nossa gravação de hoje. Mas é isso aí, Diegão. Você provavelmente é o cara que volta. Você é aqueles cara que tá sempre aí para tudo. Vamos lá. Fabião, se eu fosse resumir o porquê das minhas escolhas, isso vai bem contra não, né? Mas é uma proposta diferente do que hoje eu converso com os residentes. As minhas escolhas foram totalmente empíricas e baseadas em modelos profissionais, né? Uma das formas de escolher, quando você vai pegar os trabalhos sobre decisões de carreira, decisões de escolhas, tem várias propostas de como que você escolhe a carreira, né? Uma delas, e tem evidência mostrando que costuma ser aquelas em que a pessoa mais se encontra, tá? É aquela em que você vai por meio de modelos profissionais, né? Que no inglês é o role models, né? Então você elege um modelo profissional e você tenta de alguma forma emular aquele profissional. Não necessariamente a biografia dele, mas você se inspira nas virtudes dele e você meio que tenta reproduzir aquilo ao seu modo. Claro, né? Você não despersonaliza. Você só usa aquilo como referência e inspiração. Hoje, depois de muita terapia, e olhando para trás, eu sei os porquês das minhas escolhas. Mas o que eu vou contar aqui não estava consciente na época do momento da escolha. Foi totalmente. Na sensação que eu tinha, era empírico, era totalmente empírico. Então, quando eu estava no colégio, eu quis ser professor de história. Eu queria ser professor de história. Eu queria fazer história, dar aula de história, tudo. Hoje eu sei que não é porque eu gostava de história. É porque o professor Nunes, no Colégio Objetivo, para mim era uma referência que eu queria ser o Nunes, eu não queria ser professor de história. É que o Nunes, por acaso, era professor de história. Se o Nunes fizesse aula de biologia, muito provavelmente eu teria sido biólogo, né? Então ele falava com eloquência, ele tinha uma retórica boa, a dicção era boa, a lousa dele, cara, era uma lousa assim que eu achava incrível. E teve uma coisa que aconteceu, isso me marcou muito.
todo professor do Objetivo, tô falando do segundo ou terceiro colegial do Objetivo, fazia lousa com desenho, colorida, né? Então, título com giz verde, é, cabeçalhos com giz rosa, texto com giz branco, tinha aquela estética colorida. E o Nunes só escrevia de giz branco. A data era giz branco, o nome da aula era giz branco. Tal. E um dia eu perguntei isso. Eu falei, professor, todo mundo escreve de giz colorido e o senhor só de giz branco. Por que, que o senhor só usa giz branco? E ele falou assim, porque eu respeito você. Cara, isso pegou em mim de um jeito. Eu falei, cara, sabe, mind blow assim? Eu falei, o cara falou que só escreve de giz branco porque ele me respeita. Eu demorei para entender o que queria dizer com isso. E aí eu prestei história. Obviamente que no meio do caminho eu era bom de prova e aí o objetivo queria que eu fizesse provas para ter aprovações, né? O objetivo busca essas metas, então alguns alunos eles meio que vão escrevendo e eu era bem de múltipla escolha, não ficava nervoso nada. E aí em paralelo a isso eu pude escolher alguns outros vestibulares, fora o que eu queria, que era história, né? E nessa aí eles pediram para fazer medicina, engenharia, aquelas carreiras que traz status para o colégio ter aprovação, né? E nessas eu fiz a Unifesp. E aí eu tava com as duas aprovações na minha mão, né? Eu tinha aprovação da história na USP, na Fefelete, tinha aprovação da história em Assis, que era onde eu queria, na Unesp, e tinha aprovação da história na USP, na Unifesp. Desculpa, da medicina na Unifesp. E aí eu entrei em crise, né? Falei, poxa, de repente surge uma oportunidade que me tiraria da bolha que eu nasci, né? Você sabe, eu sou da zona leste de São Paulo, né? Eu nasci, minha família é pobre, nasci na periferia, morei na Coab, né? Cresci na zona norte, na Vila Maria. Tive uma infância bem assim, colégio público, tudo, e de repente surge a possibilidade de furar a bolha por meio da academia, né? Depois de conversar com minha mãe, com os professores, eu cheguei à seguinte conclusão: é muito mais fácil eu entrar de novo em história, se eu me arrepender, do que eu entrar em medicina de novo, né? Então eu vou tentar a medicina, se eu me arrepender, eu largo e faço história. E aí você sabe, né, como é que é a medicina, né? Ela te seduz, né? É uma sereia, né? Aí quando você vê, você tá inteiro mergulhado, você já deu corpo, como você falou, alma, o que você tem, o que você não tem, você põe sua família em sacrifício em algumas situações. Aí no terceiro ano da medicina, aí eu queria psiquiatria, né? Aí eu queria geriatria, fui presidente da Liga de Geriatria, porque era uma coisa mais completa, mais holística, eu gostava dessa questão clínica. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu encontrei o segundo modelo profissional, que foi o professor Alexandre Cardoso. Que hoje, olhando para trás, cara, Esse nossa, eu dizer, eu divido. E ele é o Nunes, ele é o Nunes, ele é a versão nuniana na medicina. E muito tempo depois, eu vou ver que ambos são o meu pai, cara. Que minha mãe separou super cedo. Então, eu gerei uma relação de filiação com eles e naturalmente eles não tinham filhos cirurgiões, eles queriam que os filhos deles fossem cirurgiões e eles geraram uma relação de paternidade comigo. Então deu match, né? Eles eram o pai que estava ausente para mim em termos profissionais. Meu pai era marceneiro, né? Então meu pai não acompanhou isso daí, se separou. Embora eu tenha muito contato com meu pai, eu não cresci dos 6 anos em diante, eu não cresci com meu pai. E eles também perderam essa referência dos filhos, porque também eram separados, tinha essa questão de separação na vida deles também. Então, cara, deu um match incrível e aí eu emulei a cirurgia. Falei, eu quero ser cirurgião, na verdade eu queria ser o Alexandre, né? Tanto que eu fui para a aeronáutica, e você sabe, o Alexandre é o capitão, ele é major da aeronáutica, né? Eu fui seguindo os passos dele, sem perceber. Sem perceber. Se alguém perguntasse por que eu fazia aquilo, eu responderia, porque eu gosto. E não era. Hoje eu sei que não era, né? E aí eu fiz a gastrocirurgia, porque o Alexandre era gastro também. Então eu fiz cirurgia e gastro por causa do Alexandre. E aí eu fui para a vida assistencial. Foi onde teve a crise, porque eu não me encontrei. Porque eu não era o Alexandre. E eu não era o Nunes, né? Aí eu me deparei comigo, né? A hora que eu fui pro Vamos Ver, era eu e eu mesmo ali, né? Não tinha outra pessoa. E, cara, eu comecei a ficar angustiado, eu não gostava de operar os pacientes no privado, eu não gostava de fazer consultório, eu não gostava de rodar São Paulo, sabe? Einstein, Sírio, BP, Oswaldo, 23 de maio, 9 de julho, trânsito, chuva, rodízio de carro, por mais que tenha liberação e tal, era aquele caos. E aí eu fui operar no Carlos Chagas, lá em Guarulhos, tem um hospital chamado Carlos Chagas em Guarulhos, Guarulhos, isso. com o Coronel Cônsulo. Não sei se você conheceu o Cônsulo da Aeronáutica. Não, esse não. O Cônsulo era o padrinho do Alexandre, né? O Cônsulo fez o Alexandre me fez, então o Alexandre me falou assim: opera com o Cônsulo, você vai gostar de operar com ele. E eu comecei a operar no Carlos Chagas com ele. E aí eu comecei a pegar uma certa autonomia, tudo. E aí teve um dia
Isso aconteceu várias vezes, mas teve um dia fatídico. Tinha um anestesista, anestesiando lá no Carlos Chagas, hospital privado, né? Um hospital de ensino, né? O Abel, o anestesista. Inclusive, no meu memorial para professor, eu citei o Abel, eu agradeci, porque o Abel, ele verbalizou o que eu precisava ouvir. Eu estava operando uma vesícula, eu, o professor cônsulo e o paciente, o Abel, né? Cirurgia privada, sala rolando, aquela loucura do particular. Aí o Abel fez assim. Eu não tinha percebido o que eu tava fazendo. Aí o Abel fez assim, né, fazendo sua palavrinha cruzada lá, né? Ele para, né? Ele olhava pro bar do óculos assim, ele falou assim: Diego, pelo amor de Deus, para de falar o que você tá fazendo. Eu não sou seu residente. Eu não quero aprender a operar com você. Cara, sai daqui, vai dar aula. Você opera falando, isso é um inferno. Ninguém aguenta o cirurgião falando em campo, narrando o que faz. Seu lugar não é aqui, cara. Seu lugar é na academia. Eu falei, puta que. Desculpa, eu falei, meu Deus, eu Não, falei, pode Abel! soltar, é isso mesmo. Falei, Abel, Abel! Eu só não arranquei a luva e fui embora. Quando eu dei um beijo nele, porque eu tava estéreo. Caralho, Abel, é isso? Eu falei, que inferno, como eu nunca percebi isso? Eu não é aqui. Tô fora disso, cara. Eu falei, não é pra mim. Larguei tudo, 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 tudo. Fiquei só de plantão controlador, era o único emprego que eu tinha. Ganhava R$ 3.200 por mês, de repente, do dia pra noite, né? Imagina, eu tava no circuito do Einstein, né? Faz uma ideia como é que tava a minha vida financeira, né? Eu tava operando com o professor Alberto Goldenberg, que é o 01 do Einstein, né? Então, cara, cada cirurgia particular dele é vezes 30 o que a tabela SUS paga, né? Então, de repente, eu mudei muito. Mas aí, cara, tudo encaixou, deu um puta match, sabe? Aí o Aécio, o professor Aécio Góes, deve ter conhecido. Ele me viu naquela situação e falou assim: Dieguinho, vem ser preceptor da medicina de emergência, você gosta tanto de PS. Aí eu fiz uma cobertura de plantão, então quando eu vi, eu estava fazendo doutorado em medicina baseada em evidência sobre emergência, eu estava prestando concurso para chefe de plantão, aí tudo encaixou, né? Ó, o Lingo participando, não é verdade, Lingo? Aí tudo deu muito match, tudo deu muito encaixe. E, e, Diegão, e- oi. não, vai lá, termina. Não, e aí, tem um termo para isso, chama ethos, né? Quando você vai procurar na literatura o que aconteceu comigo, tem uma passagem na Ilíada, né, do Homero, canto 6, verso 511, se eu não me engano, que ele fala assim, ele vai fazer uma analogia, ele fala que o Paris estava fora de combate, e aí o Paris resolve vestir a sua armadura e ir para combate. E ele fala, assim como o Paris veste a armadura e vai para o campo de batalha, um corcel sai do estábulo e vai para o pasto, né? Então, só que ele não chama de pasto, ele chama de etea, que da onde vai surgir a palavra ética, que significa ambiente, aquilo onde você dá o seu melhor. O cavalo no estábulo não é um cavalo completo, ele é um cavalo parcial, porque ele está preso. Ele é um bom cavalo no pasto, na ravina ali. Assim como o Paris sem armadura fora de combate não é o Paris é o Paris em combate. Então, essa busca pelo ethos se deu dessa forma, super errática, né? Com modelos profissionais que eu não sabia reconhecer, com tentativas e erro, com um momento de eu catarse com a Bel anunciando aquilo, mas no final a coisa meio que encaixou. E eu falei, agora eu tô tranquilo, entendeu? Agora eu tô onde que eu consigo dar de melhor, eu tô feliz, eu gosto do que eu estudo, eu gosto do ensino e tal. E foi desse jeito que eu comecei lá na história e terminei na medicina de emergência, né? No pronto-socorro do Hospital São Paulo lá. O que eu depreendo disso brevemente para a gente girar o assunto aqui é que não tem jeito, Diegão. Para se encontrar, vai ter que ir para a guerra, vai ter seus 10 anos de Ah, Odisseia e depois vai ter a Ilíada, o retorno. Ou seja, você vai ter que sofrer, vai arranhar, vai sangrar, vai frustrar, vai ter que ir fazer a terapia, que aí vão, exatamente. vão se alinhando e as coisas vão se aparando as arestas e a vida começa a fluir. Não tem Com jeito. certeza. Mas eu queria aqui lembrar a todos que o Diego também é hoster, co-hoster de um podcast que eu recomendo que eu escuto, que é o Mania de Cirurgia. E durante um episódio na qual eles entrevistavam o Dr. Pedro Doria. Pedro Doria é médico, mas ele está ligado hoje ao mundo do marketing digital, mexe também com parte de contratos, essas coisas. Enfim, e durante a gravação, o Dr. Dória começou a explicar toda a maneira do médico cobrar, como ele que se posiciona, como que ele tem que vender, como que ele tem que agir, como que ele tem que se promover, como ele tem que conquistar o paciente, enfim. Foi um papo bem legal. Eu recomendo, inclusive, esse podcast, porque ele é muito atual, essa gravação, esse episódio.
Mas lá no meio tá lá o Diegão. E o Diegão me soltou essa. Ele falou: Ó, doutor Pedro, né? Pro Pedro, né? Chamou, Pedro, é o seguinte, cara, eu tô aqui embasbacado, eu tô aqui pensativo, eu tô absorto. Acho que foi até que você falou. Porque é louco, porque a gente forma para uma via, a gente forma numa via sacerdotal, de entrega. Como foi sua história aqui? Mas o mercado, a atividade médica exige outra coisa. Exige essa venda, esse negócio, é um comércio. E há um desbalanço, há uma incongruência. Você até falou assim, há um anacronismo na formação milenar, né, que evoluiu até onde nós estamos aqui, com o que hoje o mercado está atuando e vivendo para com o médico e do médico. E aqui está a gravação de hoje, que é Formados para Servir, Forçados a Vender. O dilema da medicina atual. E em cima dessa contextualização, eu queria já te jogar, Pedrão, a primeira aqui, a primeira bomba, pedrada aqui no Diegão. Vamos lá, é o mito do sacerdócio, que a gente aprendeu, até hoje usa, você é professor, eu também, com a formação tradicional versus o mercado, versus essa exigência moderna, ativa, internet, negociação com convênio, tudo que você passou que eu vi que você frustrou e aí você abriu mão disso, mas você esteve lá, lutou e tem colegas seus que estão lá, você vive, convive com eles. E aí, Diegão, é isso mesmo? É anacrônico? O problema é grave mesmo? Como é que é a sua primeira impressão, a primeira visão para depois a gente discorrer com mais detalhamentos e alguns subtópicos? Sim. Ah, não está resolvido para mim isso daí, tá? Claramente não, ainda penso sobre isso eu já pensava um pouco antes, na conversa com o Pedro a coisa flora. Eu ainda não resolvi. Eu cheguei no ponto que é o nome do teu episódio. Há essa tensão, né? Há uma tensão clara entre o que se propõe e o que se encontra, entre o que se ensina e o que se deve fazer, e o nome ficou super legal do episódio, achei muito criativo, genial, sintetizou bem. Mas eu não sei como é que resolve, tá? E talvez não há solução, talvez não haja solução, o que vai ter é uma escolha, né? Uma escolha entre um modelo ou outro. Porque até onde eu consegui refletir sobre, eles são incompatíveis. Eu não acho que são modelos compatíveis. É esse o ponto onde eu ainda estou tentando entender. Se há um ponto de compatibilidade, convergência, de equilíbrio, ou não são modelos compatíveis. É exatamente o que você esboçou aí, o que a gente conversou no episódio lá. Hoje eu cheguei à seguinte conclusão. O problema se dá quando a gente vai discutir o valor, né? É o valor. Por quê? Porque a, enquanto a medicina ela é uma profissão, né, existe o mercado e a gente vai para as regras de mercado, faz-se necessário que nós precifiquemos o que nós estamos fazendo, né? O médico ele tem que colocar um preço, e esse preço é baseado num valor, para ele conseguir fazer a troca, né? E se a gente for pegar o que tem por trás da ideia de preço e valor, né? Como é que funciona uma mercadoria, né? Para uma mercadoria tem que ter valor, tem que ter interesse de alguém em consumi-la, em possuí-la, né? Se ninguém quer o negócio, não há valor nenhum. Marx, no Capital, no primeiro volume do Capital, vai falar que o preço, que o valor é dado pela hora trabalhada, que talvez é o ponto mais frágil da teoria dele. Cara, você pode trabalhar 500 horas num produto. Se ninguém o quiser, ele não tem valor nenhum, né? Então, o valor é dado pelo interesse do consumo, pelo interesse da compra. Então, coisas que as pessoas querem muito têm um valor e o preço, você pode colocar um preço naquilo, esse preço vai remunerar quem produziu aquilo, quem está comercializando. E como é que você determina esse preço inicial? Várias, diversas variáveis, mercado e procura, aquele W lá do pessoal da economia, tudo. Mas no final, acaba que você determina o valor de algo, o preço de um produto, por comparação, né? Então, imagina, quero produzir, sei lá, quero produzir um celular novo aqui. Eu tô com uma ideia de produzir um celular novo. Eu vou ver se ele tem a tela igual tem o do Samsung, se ele tem um processador igual tem o do iPhone. Eu tenho que fazer um preço ali, mais ou menos, né? Se eu ofereço uma coisinha melhor, eu subo um pouco. Se eu ofereço uma coisinha menor, eu desço um pouco. Tem o preço dos materiais, tal, a mão de obra, a logística, eu vendo. Ah, isso é fácil de precificar. Precifica vida, câncer, dor, sofrimento. Eu vou comparar o câncer para eu fazer o valor com o quê? Com carro? Não, não dá. Eu vou com uma viagem internacional? Não dá. Então,
a tensão entre o médico, o sacerdote e o mercado vai se dar na hora de pôr um preço na assistência, na saúde. Quanto custa salvar uma vida? Quanto custa aliviar um sofrimento? Quanto custa dar um suporte a alguém? A partir do momento em que eu não consigo precificar, surge a tensão. Porque se eu falar assim, olha, eu não acho justo precificar a vida, só há uma possibilidade. Eu tenho que ser um sacerdote. Eu não ponho valor naquilo. O valor não é mais material, o valor é espiritual, é um valor metafísico, é um valor transcendental. E aí vai ser a minha dinâmica com o paciente ali que vai me remunerar de forma indireta, por outras vias, eu vou ter outros empregos, tudo, mas aquilo não tem valor. Agora, se eu coloco preço naquilo, eu preciso de um comparador. Como eu não tenho esse comparador, alguns dos 4 players do mercado, dos grandes players, vai colocar o preço para mim. Ou vai ser a tabela SUS, ou vai ser a ANS, ou vai ser o consultório privado, ou vai ser algum outro colega que está fazendo alguma coisa ali e alguém vai comparar. E a partir do momento que pessoas, instituições precificam a vida, eu deixo de ter uma relação médico-paciente e passo a ter uma relação consumidor e Código de Defesa do Consumidor, né? Porque se eu pago, se eu tenho imposto, eu tenho que ter regras de mercado. E aí a gente sai do juramento de Hipócrates, que me liga ao paciente. Qual que é o vínculo, né? Qual que é o contrato tácito entre o médico e o paciente? O juramento de Hipócrates, né? Se a gente for simbolizar, é naquele momento que eu selo o meu contrato social com ele. Contrato esse, olha que maluco isso. Você já pensou nisso? Pelo menos eu penso nisso todo dia. Se eu te encontro na rua, Fabião, e encosto no seu abdômen, você me bate. Você se assusta. Você tá louco? Vai me roubar, né? Você não me deixa tirar sua roupa, se você não me conhece. Você não me conta a sua vida. Cara, né? Mal, não encosta em mim. Mas se você chegar num hospital e tem um cirurgião de plantão lá que você nunca viu, você tira a roupa dele, ele tira a sua roupa, ele encosta no seu abdômen e ele entra, literalmente, pleonasticamente, dentro de você, com você sedado, sem você saber o que está acontecendo. Imagina que você não toma um copo de alguma coisa numa balada com medo de dormir. E pro médico você fala, minha anestesia, eu vou dormir e você pode mexer dentro de mim, sem ter ninguém por testemunha. Você não tem uma testemunha a seu favor lá olhando, é um anestesista que não conhece tal. O que que permite, né, que um paciente confie dessa forma no profissional de saúde? Médico, enfermeiro, qualquer um, psicólogo, se abrindo, tal, você abrindo, você vai abrir minha cabeça, bicho. Você mexe no meu cérebro. E eu deixo. Por quê? Porque existe um contrato social entre eu e você que eu sei que você não vai colocar preço nisso. Que lá no meio do se abrir no meu cérebro, se você perceber que tem uma coisa mais grave, você não vai pedir um cheque para minha mãe que tá lá fora. Você vai fazer o melhor, sem preço. Tá, é esse sacerdócio que não é humilhação, não é passar fome. As pessoas falam assim, ah, o médico é sacerdote, ele é um miserável. Não, não é isso. Não é isso. Adultos conversando, né? O sacerdote é isso. Eu opto por não precificar você. Tua vida não tem preço. Eu decidi, eu optei por trabalhar numa profissão que não precifica a vida. Cara, não concordo com isso. Vá fazer outra coisa. Vá para outra área que você põe o preço que você quiser, mas não tem como pôr preço no meu neurônio funcionando. Você vai tirar o aneurisma do negócio. Bom, a hora que você põe o preço e que eu aceito a regra do mercado, eu saio do juramento de Hipócrates e ponho o Código de Defesa do Consumidor. Agora o que determina se eu sou bom ou não é a tua satisfação. E você pode dar uma nota para mim, um sorrisinho, um NPS, lá, sei lá o que você vai fazer comigo. O convênio vai me cobrar. Ó, hora, corre. Está atendendo muito lento. Você tem meta a cumprir agora. E vai ter um gestor que entende de preço, colocando as regras do jogo para mim, que não entendo de preço e não fui formado para precificar as coisas. Pronto, tá dado o dilema, tá dado o problema, insolúvel, na minha opinião, insolúvel. E aí o médico ele vai ter que transitar ora no sacerdote, ora no mercado, porque ele tem que sobreviver. Né? Ninguém tá também aqui fazendo um ódio ao sacrifício puro, né? Pelo amor de Deus. Só que eu acho que não dá para ir para outro extremo. Mercantilismo puro, lucro puro, concorrência desleal. Eu começo a dançar para ter paciente. Eu começo a baixar o preço para ter uma concorrência ferrada. Eu começo a roubar paciente dos outros. Eu começo a negociar. Minha consulta é tanto. Não paga? Então não tem negociação. Não dá, cara. Eu acho que aí é o outro extremo. E fica fácil de entender isso quando a gente, por exemplo, sei lá, faz de conta que
Vou pegar um exemplo aleatório aí. Vamos pegar uma questão de estética, que é mais fácil, de que tá mais próximo da medicina. Eu não tenho cabelo, eu sou careca, né? Se eu chegar no consultório de alguém e falar assim, eu quero muito cabelo, porque é meu sonho ter essa franja do Fábio, uma inveja, você não tem ideia da franja, das invejas que eu tenho da sua franja. Ó, tá É, caindo. imagina, se você falar pra mim assim, Diego, 15 mil reais um implante aí, 20 mil reais um implante de cabelo. Eu falo, Fabião, não tenho. Você vai falar assim, você não me conhece? Diego, paciência, cara, vai ficar careca, né? Segue tua vida. Você consegue verbalizar na tua cabeça assim, quer ficar bonito, quer ficar cabeludão, quer ficar charmosão, pode quebrar o cofrinho. Quebra o cofrinho e me paga, é meu trabalho. É fácil verbalizar isso. Agora eu chego pra você e falo assim, Fabião, cara, um amigo meu, eu mesmo, ou alguém falando, tá com sangramento intracraniano, cara, vou ficar sequelado, vou ficar paraplégico, vou morrer, morte encefálica, tudo, minha mãe te pedindo, quanto você cobra? 15 conto. Cara, não tenho, não tenho, eu tô lá na mesa cirúrgica. Você não consegue verbalizar na sua cabeça. Quer ficar andando, quer continuar inteligente, quer continuar lendo, quebre seu cofrinho. Não, não dá. Você não consegue fazer o mesmo paralelismo, a mesma simetria com estética, com produtos físicos, com outras coisas, com vida, com saúde mental, com sofrimento. Essa barganha não dá. Não, por mais que alguém fale que dá, na minha opinião, eu não consigo. Eu não consigo. Aí entra o dilema que você falou. Esse dilema é perfeito, cara. É um dilema. Como que eu equilibro, se é que é possível equilibrar essas duas coisas, ou como que eu alterno, já que não é possível equilíbrio, entre elas, para que eu consiga, ao mesmo tempo, não sacrificar a minha profissão e também ter meus luxos, meus confortos, né? Ter a minha estrutura física aí, sei lá, tipo. Tá, acho que deu para entender mais ou menos acho que atenção, né? Sim, Diego, eu vou aproveitar. Foi muito interessante te escutar, porque como psicanalista, fui longe. Muito bacana. Imagino, Não, imagino. foi assim, lacaniana, nossa, sabe aquela coisa? Então vamos lá. Isso gera uma angústia. Isso que você falou agora. Eu me coloco nessa situação também. Aí entra o voluntariado, né? No caso. Aí tem um outro porém. Por exemplo, hoje o que nós vivemos, por exemplo, com rede social, etc., quem aparece mais tem mais valor? Consegue se precificar mais, né? Consegue agregar valor ali, né? Então eu tenho que demonstrar tudo que eu faço, principalmente na estética, a gente vê muito isso, né? E por outro lado, tirando a estética, será que, por exemplo, um cirurgião que realmente ele adquire um certo status, né? Ele vai para um Einstein, ele vai para um Sírio, etc. Ele também gera uma carteira de clientes, teoricamente falando, que passa a indicar para outras pessoas, olha, este aqui é o meu médico, ele é lá do Einstein, né? Às vezes a pessoa é um extremo, sei lá, não tem o mínimo tato para lidar com pessoas, né? Mas é um excelente cirurgião. Mas ele consegue precificar pelo número de indicações no crescimento profissional dele no decorrer do tempo. É uma grande angústia isso que acontece. Eu acho que isso gera uma angústia para a gente, porque, por exemplo, de fato, no meu caso, existe o voluntariado. Eu coloquei isso, eu falo, ok, para que eu consiga um equilíbrio teórico aqui, tá? Tenho que ter o meu valor agregado pela experiência, pelo tudo que eu estudo, por tudo que eu invisto, etc. Mas, por outro lado, eu não conseguiria colocar a cabeça no travesseiro sabendo que eu tenho uma paciente, sei lá, adolescente que quer tirar a própria vida. E eu digo, sinto muito, eu não vou poder lhe atender, né? Então, o que você diz? Quem aparece mais agrega mais valor hoje em dia? E essa angústia de dizer como é que eu equilibro isso, né? De falar assim, por exemplo, olha, eu tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida acadêmica, eu tenho a minha vida profissional e agora eu tenho minha vida nas redes sociais, que eu tenho marketing ali, né? O que está acontecendo? Como é que essa geração que está saindo aí da faculdade, a gente vê gente aí mal termina a residência, já tá com uma promoção de marketing, uma produção de marketing incrível na Você foi internet. além, Karen. Não, tu nem faz residência. Faz Nem uma faz, pós-graduação, uma IAD. exato, exato, Exato. né? E hoje eles chamam tudo de pós-graduação, né? Eu acho incrível, uma especialização, sei lá, e eles chamam de pós-graduação. Então ele já vem com esse título, sou pós-graduado nisso, naquilo, aí você fala, poxa, como é que fica para esse pessoal?
É claro, eu adorei seu exemplo, né? Você lembrou muito bem, ó, Platão e Sócrates, todo mundo ouve falar até hoje. Me fala o nome de um sofista, ninguém lembra de cabeça se não for estudioso. Cristo, né? Tá aí, me fala o nome dos, né, dos outros. Não tem. Então, mas o que a gente vê hoje muito, Diegão, e talvez você discorda, muitos médicos nesse padrão que a gente identifica, referencia e tem um carinho, um apreço por eles se perdem nesse mundo hoje dinâmico, rápido, fluido do mundo digital. E aí eu vejo assim, até para um paciente chegar nele, tem dificuldade. Porque você falou, pô, achei o cara agora estou tranquilo. Esse momento epifânico, às vezes ele demora para acontecer, porque como é que chega no professor? Como é que chega alguém que é referenciado mesmo e os pares reconhecem, fala, cara, você está com ele, você está de olhos fechados. Porque antigamente, só para fazer um dado, o médico, isso eu falo para professores mais velhos que eu, eles enchiam e faziam o consultório apenas trabalhando no SUS da universidade e num hospital privado, ou dois no máximo. Porque o fluxo de pacientes transitando em tudo que é isso aí, iam chegar a ele, eram referenciados a ele. Porque falou, ó, você tá o problema? É tal professor, ou tal doutor, vai nele lá que ele é gente boa, tal. E a pessoa que você falou, ficava milionária? Não, né? Até porque a gente não aprende a precificar. Mas o cara ganhava, o que você falou, não é uma ode ao cara virar um ermitão, né? Sei lá. Mas ele tinha uma vida muito boa, reserva, enfim, o que a gente idealiza e tinha o nome feito. Hoje, o que eu vejo, inclusive, não só eu, o doutor Pedro Doria lá no podcast, falou a mesma coisa no episódio. Ele vê médicos capacitados, competentes, bons, com qualidade, e já com um certo tempo, né? Ou seja, já validados com o tempo, aí com 15, 20 anos de trabalho, sendo, sendo usados pelo sistema sofrendo em termos de saúde, família, como você falou, que existe um pênalti aqui, né? Você vai abrir mão. Como tudo da vida, você não pode ser duas coisas em excelência ao mesmo tempo. Então, alguma coisa é perder. O cara perde a saúde, fica doente, médicos aí que a gente vê, as famílias desreguladas e sendo usado por outros mais espertos. Então, eu te devolvo aqui, dado essa situação de que sim, o que você falou pô, é maravilhoso, é lindo e eu concordo. Mas como adaptar então para esse mercado novo que não tinha à época, né? Onde Sim, alguém que é o sofista da vez, ele tem muito mais destaque em detrimento do nosso Platão, nosso Sócrates da medicina, né? sim. É, a minha resposta vai ser muito pessimista. Mas eu acho que assim, a maioria dos pacientes não vão encontrar o médico que vai cuidar bem deles, e a maioria dos médicos não vai conseguir ter sucesso em encontrar o seu ethos. Eu acho que a nossa sina é saber que a maior chance é dar errado, ou pelo menos não dar tão certo, porque é muito desproporcional a quantidade de sofista para a quantidade de bons filósofos, de bons médicos para maus médicos. Então você depende de um feeling para perceber que aquele profissional não é o que você queria. Um pouco de sorte para cair perto de alguém, né? Tentativas e erros e aí acho que o mais provável é não conseguir mesmo. Eu acho que tanto que quando você, se fosse fácil conseguir, quando você encontrasse não seria epifânico, né? Você fala assim, mais um médico bom, né? Mas acho que isso vale para quase todas as profissões de uma forma geral, né? A pessoa competente, ela tá meio que escondida numa bolha, você tem que rodear, 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 rodear. O que eu acredito muito é em rede de apoio, em network, rede de contato. Por exemplo, não tô fazendo falsa modéstia aqui, falsa elogio aqui não, né? Demagogo, mas você, Fábio, é um indivíduo que eu tenho muita admiração. Você tem valor, você tem princípio e tal. Naturalmente você puxa a Karen, e a Karen puxa você, né? Se vocês não fossem assim, vocês não se. Cara, leão não anda com gato, cara. Não adianta. Cachorro não anda com gato. E aí eu imagino que você me convida porque você vê em mim algum valor parecido com os teus valores, né? E a gente vai montando essa rede, e a gente vai ampliando, vai ficando mais forte. Agora a gente precisa dar um jeito de nos divulgar sem vulgarizar, e você está fazendo com o podcast, por exemplo, de uma forma honesta, justa. A gente precisa, quando encontra alguém,
grudar naquela pessoa, porque é mais um pro time, o time tá super fraco. Então, imediatamente, quando a gente se encontra, fala, meu Deus, um de nós, né? Fica aqui junto, não vai embora, pelo amor de Deus, ninguém solta a mão de ninguém e tal, né? O Platão, cara, Platão é maravilhoso, cara. Eu acho que talvez todos os meus exemplos girem em torno dele. No mito da caverna, no mito da caverna, né? República, livro sétimo. O Sócrates está conversando com o Adimanto e ele fala assim: tem uma caverna, dentro dessa caverna estão os prisioneiros que olham para uma parede e veem sombras, que são reflexos do mundo real que está acontecendo lá fora. Só que aquelas pessoas estão iludidas, elas estão ludibriadas, emocionalmente envolvidas naquilo. Ou seja, é a caverna, é o submundo, são os vícios, é a parte ruim da coisa. E lá fora está a iluminação, está o autoconhecimento, está a crítica, está a virtude, tudo. E aí, isso é muito interessante. O Platão não fala como que uma daquelas pessoas se solta, mas ele fala, uma delas se solta. Ou seja, não tem fórmula para se soltar. Porque se tivesse, ele falaria. Ele se solta fazendo. Não. Em algum momento, alguém tem um insight, e agora é onde eu acredito na graça, eu acredito em Deus, de olhar para trás. Né? E aí a pessoa fala, não, tem uma luz lá fora. E quando ela sai, ela se depara com o mundo real e ela se encanta. Ela encontra pessoas que nem ela, nesse processo que vocês se conheceram tudo. E aí vem um instinto natural dessa pessoa de voltar para a caverna para salvar o próximo. E ele volta, ele fala: cara, lá fora é muito melhor que aqui dentro, vamos sair daqui, eu vou te libertar vocês. E como que esse mito termina? Os prisioneiros matam a pessoa que veio salvá-la. Os prisioneiros não saem da caverna, eles matam quem veio salvar. Então, Platão já deu a letra. É solitário, é difícil de sair, porque a caverna é uma rampa, ele fala que é difícil de sair. E se você tentar voltar para salvar alguém, o mais provável é que quem você tentar salvar vai te matar. Não vai aceitar, vai falar que você é louco. Então, nesse processo, um ou outro vão sair, mas a maioria são prisioneiros. A maioria não vai sair da prisão. Então, acho que talvez esse seja o nosso pecado original, né? Acho que no mito do Éden. Não, eu acrescento aqui, que eu acho que da sua lembrança, Mito Caverna, que tem um período também de desconforto. Quando ele sobe a rampa, ele fica obnubilado, porque é iluminação. Aí ele vai ter Exato, que nem entender entrei o que está nele. acontecendo. E É, aí, nesse reconhecimento, ele vai ficar, será que eu volto? Assusta, né? perfeito, E aí, perfeito, quando ele perfeito. acumula, ele acomoda a visão e começa a entender o jogo, ele fala, pô, os caras estão vendo a sombra achando que é realidade. Exato. E aí você volta para avisar, você vai ser morto por eles. Por quê? Mesmo que eles falem, pô, é verdade, mas e o desconforto da Perfeito, verdade? perfeito, É melhor viver na ignorância, que ela é confortável, porque perfeito. angustia. Porque eu falei para esses meninos aqui, ó, o Paulo e o Arthur não deixa mentir, quando a gente começou a liga aqui, eu estruturei a liga de uma maneira que a gente está indo cada vez melhor, e é mérito deles, eu falo isso porque eles correspondem, eles vão atrás, são ótimos meninos. Não só eles, eu falo pela liga que está com a gente aqui, que é um grupo maior. Eu falei, ó, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Aí eles me olharam, como assim? Eu falei, é um caminho sem volta. Eu vou levar vocês para um lugar que é solitário, é um lugar que dói, é um lugar que frustra, porque vocês vão olhar ao redor de vocês e vão começar a enxergar o quão o mundo é incompetente, o quão o mundo é medíocre. O que que é medíocre? Está na média, Sim, né? sim, sim. E aí eles ficaram me olhando com uma cara assim meio, né? né? Aí eu falei, não, queremos, então tá bom, então vamos lá. Então é isso que está falando, é o que está acontecendo agora, né? Concordo totalmente com você. É exatamente isso. E, então, eu acho que nós sempre seremos minoria. É sofridíssima, sofridíssima. Você citou aí o Odisseu, né? No mito da Odisseia, 10 anos lutando em Troia e aí chega a hora de voltar. A volta do Odisseu, é a Odisseia inteira, são 10 anos tentando voltar para Ítaca. E no meio da volta, além de ser sofrido, tem as tentações, né? Ele cai na ilha de Ogígia, que tem Calypso, uma deusa maravilhosa, cheia de ninfa, e oferece para ele a juventude eterna, a vida eterna. O Odisseu ficou 7 anos em Ogígia. Mesmo Exatamente, o ele homem, ficou um um dos tempão lá homens, aproveitando. aproveitando, mesmo um dos homens mais virtuosos gregos, eles chamavam de Spoldaios, né? O Spoldaios é um homem virtuoso. Mesmo dos mais virtuosos, demorou 10 anos para conseguir voltar para casa, bicho, sofrendo. Só que, só que não é que ele era perfeito. Muito pelo contrário, se você lembra a passagem das sereias. Ele tá em alto mar, ele sabe que ele vai ter sereia. O que que ele pede? Me amarre no Só posso mar. fazer uma correção aqui? Faz, faz, Não faz. é aí, eu não, é o professor. Você conheceu pessoalmente? Me fugiu o nome Qual? dele aqui agora, o Clovis? Barros, professor Clóvis. Clovis de Barros, Clovis Eu de vi, Barros. eu aprendi essa questão, vamos divulgar. Não é sereia, são as sirenes.
Perfeito, A perfeito. sereia é o mito. É, você pegou? A sereia é mulher com peixe, não canta. As sirenes é metade mulher, metade pássaro. Perfeito, E são as perfeito. sirenes que cantam. Então a gente fala até hoje errado o canto da sereia, né? O canto da sirene. Essa aí Ótimo, eu aprendi com o ótimo. professor Clóvis, que é uma Perfeito, ótima maravilhoso. referência para todos nós, né? Eu adoro ele. E aí ele, sabendo que ele vai ser tentado e que ele vai cair, ele pede, me amarre no mastro e põe cera na minha orelha. E se eu pedir para me soltar, me amarra mais forte. Esse é o homem virtuoso. Sabe que vai cair, mas faz articulações para não cair. Então a gente sabe que a jornada é solitária, sabe que haverá tentações, que nós vamos sofrer pra caramba, mas é uma escolha. E nós somos livres, né? Nós somos livres. Karen tá aí para me corrigir. Na jornada do herói, do Jung, do Campbell, tem um chamado, o grande chamado. Opa, você acorda, é o olhar para trás na caverna. Você tem um mentor, e o nome mentor vem do mentor do Odisseu, que era o indivíduo que dava a tutoria para ele, e esse mentor não vai fazer a jornada para você. Ele vai só te dando uma balizada, né? Sabendo que você vai cair. Aí, e tem que cair, tem que ter a passagem. Antes de Dante encontrar a Beatriz no céu do lado, ele passa pelo inferno. A jornada do Dante passa pelo inferno. A nossa também. Cada um vai ter o seu inferno. Para você poder renascer. O Gandalf. O Gandalf cai em Moria. Se o Gandalf não caísse em Moria contra o Balrog, ele não voltaria o branco. Ele só deixa de ser o cinzento para voltar ao branco porque ele cai. E naquela. E Tolkien é genial. Na hora que o Gandalf escorrega, fica preso na ponte lá de Barad-dûr, e o Balrog tá vindo, e os hobbits voltam para pegá-lo, o que, que ele fala? Fujam, seus tolos. Em outras palavras, eu preciso cair. Porque se não houver o sacrifício, e aí vem Caim, o mito de Caim e Abel, o Jordan Peterson acabou de soltar um livro aí, We Who Wrestle with God. Nós que lutamos contra Deus. O mito do Ocidente é o mito do sacrifício. Queira você ou queira não, nós somos formados pela liturgia judaico-cristã. O nosso mito é o da queda. É a queda do Éden, é a queda de Caim e Abel, de Caim no caso, é a queda do Balrog, do Gandalf com o Balrog. Escolhe qualquer, é o arquétipo, tá na nossa mente. E aí, para voltar, né? E esse retorno é um retorno virtuoso. O Odisseu cai em Ogija. É uma queda. Pô, 7 anos no meio de um monte de mulher lá, com a mulher dele esperando em casa. A queda dele, né? Por isso que é sofrido. E nem todo mundo aguenta. E acho que é normal não aguentar também. Também não vamos exigir das pessoas aí, ou além do que elas conseguem dar. E tudo bem você não querer essa jornada para você. Tudo bem também. Aí acho que ninguém tem que impor nada aqui. Não vamos ser paternalista aí, abraçar o mundo. Também não dá, né? E é um ou outro. Esse um ou outro vão guiando outros e vai ajudando um, ajuda outro aqui, um colabora aqui, um colabora ali. A gente vai fazendo uma rede de apoio. E meio que respondendo o que a Karen falou, é angustiantíssimo. Põe o superlativo aí que eu não sei qual que é. Você vê tudo isso e você fica meio impotente. Você fala, meu Deus, o que que eu faço, né? Onde, como é que dá vontade de chacoalhar tudo? Não sei se tem muito o que fazer, cara, e mesmo, né? É se unir, né? E vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai ajudando quem a gente conseguir. Eu apelo à graça divina para pôr no meu caminho pessoas boas, peço a Deus todo dia isso. Espero que os pacientes que cruzem comigo sejam também pessoas que pediram a Deus por isso e eu estou sendo usado como instrumento. É, tudo que eu faço hoje não é falsa demagogia, é para a lei eterna, cara, é para Deus, cara. Eu não faço pela Unifesp, eu não faço pela medicina, eu não faço pelo cirurgiando, cara, porque há um propósito maior aqui, né? Eu acho que eu tô na roda da engrenagem maior do mundo e, cara, tudo que eu faço é para agradar a Deus, ponto. Se eu agradei ele, eu tô no caminho certo. Posso estar É o errado, não sei. sacerdócio, é o nosso sacerdócio, talvez Eu aí, não né, consigo sair Diego? dessa roda aí. Não é? Não é? E não É, faz bem? Não é bom? Talvez aí muito. esteja o equilíbrio. Talvez aí Ex- esteja o equilíbrio. Verdade, verdade. Talvez aí, justamente, olha, muita terapia, muita análise e esse equilíbrio, né, de dar e receber. Talvez esteja aí, não sei. Sim. E por fora eu vou correndo, faço os meus cursos, vendo, sou funcionário Sim. público, divulgo meu podcast, aí um dinheirinho entra, né? Porque aí eu consigo me capacitar mais, eu consigo dar conforto para minha família, consigo Sim. cuidar da minha mãe, consigo ter uma câmera mais legalzinha aqui para gravar com vocês, né? Mas é o Uhum. que você falou, e a hora que surge o voluntariado? Vamos ser voluntário, não tem problema nenhum, né? Acho que Uhum. é equilibrando, é o que você falou, talvez o equilíbrio esteja aí mesmo. Talvez esteja aí, né? É, Talvez.
E vocês, meninos, o que que vocês acham disso? Os dois estão quietinhos, Diego, ó. Doutor Diego, eu queria fazer um questionamento, porque como acadêmico, né, e principalmente eu e o Paulo, nós somos acadêmicos de uma faculdade privada, então já tem uma relação mercantilista desde o início, né, e a gente nota isso nos nossos pares lá dentro. Como o senhor vê essa percepção pelos alunos que o senhor é preceptor? Essa preocupação, ela está aflorada? Porque o que eu noto muito, principalmente nos meus colegas aqui, eu tenho contato com colegas também que não são de faculdades privadas, e que, pelo menos os que andam comigo, têm essa preocupação bem marcada, né? E em várias situações isso aflora. A gente, como acadêmico no Brasil, a nossa formação é praticamente toda em instituições públicas, né? E para mim é bem diferente ter uma visão privada das coisas, até porque eu ainda sou um interno no início da minha formação, né? A gente não teve contato com tudo ainda. Mas uma coisa que eu digo que me marcou muito foi que, acostumado a acompanhar procedimentos e ver a realidade de um hospital público, eu chegar num hospital privado, né? E semi-privado, no caso, e, tem que fazer tal procedimento. Abre para mim uma seringa. Eu abri a seringa com toda rapidez para privilegiar o procedimento. E aí eu, muito acostumado, joguei no lixo a embalagem da seringa. E aí, pega, pelo amor de Deus, que a gente tem que anotar a embalagem para depois cobrar do paciente. E isso para mim foi uma coisa que me deu um estalo na hora, né? E eu É, tenho uma preocupação grande. Eu não sinto que eu entrei na faculdade para ser um. Porque hoje o marketing mudou, né? O marketing é conteúdo. Você briga por tempo de tela dos seus pacientes. E eu não nasci para ser um produtor de conteúdo. Eu acho que a maioria das pessoas que entraram para ser médicos não nasceram para serem produtores de conteúdo. Principalmente as formas de marketing que se faz hoje, que, a meu ver, são às vezes um pouco agressivas ou até esdrúxulas em algumas situações. Eu não digo que não dá resultado, realmente dá. Mas é uma sim. coisa que eu não entrei na faculdade para fazer. É uma coisa que eu reflito muito sobre isso. Se eu puder, rapidão, antes do senhor responder, doutor, só contextualizar um pouco. Eu e o Arthur, a gente entrou na faculdade juntos, né? A gente já se conhecia. E nós entramos meio de perdido, assim, e acabamos nos apaixonando pelo curso, realmente, no decorrer do curso, né? Então, acho que o Arthur vai concordar comigo, mas nós dois tivemos depois que a gente se apaixonou pela medicina, que a gente veio o choque. E aí? Em algum momento a gente vai ter que cobrar por isso. Então, é uma coisa que vive assim, alfinetando na nossa mente, na minha, pelo menos, acho que é na do Arthur também, né? Que a gente não tem essa visão de comércio. A gente Sim. tem a visão de a gente estar ali para ajudar, a gente quer ajudar e realmente a gente não tem como contabilizar isso. E se for pegar outro ponto, eu e o Paulo, acho que muitos colegas não veem problema nenhum com isso. Eu acabo sentindo isso de alguns colegas, mas eu e o Paulo, a gente vem até de uma família de advogados, que também é uma profissão que o marketing é proibido, né? O marketing completo, como é feito na medicina. O seu valor muitas vezes vem da sua carteira de clientes, de quem você vai conquistando, e do trabalho que você vai fazendo com o tempo, né? Que é uma coisa que, principalmente o senhor comentou, o doutor Fábio, no passado a medicina era muito assim, né? Então, para mim é muito estranho essa realidade atual. Qual é a visão do senhor sobre isso? É, compartilha a sua. Eu acho que a faculdade não prepara a gente para o mercado, né? Porque, veja, tudo isso aqui que eu falei não é uma caça ao mercado, tá? É só uma crítica, né? Mas você vai jogar na regra do mercado. E se você não souber a regra, você vai ser devorado, né? Então, o mínimo que eu acho que uma boa formação, e eu não acho que nem a graduação da medicina, o colégio, deveria ensinar você noções de finanças, de tributação, de investimentos, né? Pra você ter uma ideia, o Brasil tem um modelo de educação muito fraco, porque ele diploma o indivíduo, ou seja, ele dá a chave para o indivíduo sair da prisão, mas ele repreende o indivíduo porque o indivíduo não vira um investidor, não vira um empresário, ele volta para o sistema. Ele pega um diploma de professor, de bacharel, e ele vira professor para gerar outros professores, né? Só 13% dos médicos que se formam viram empreendedores em algum grau, né? E nas outras profissões, muito menos ainda. Então, a graduação de medicina, na minha opinião, é motivo para outro podcast. Eu acho que não ensina nem medicina, nem mercado médico. Eu acho que ela fracassa nos dois extremos, né?
E aí você tem que correr por fora, para você se formar e saber usar o mercado a seu favor. Saber não cair numa armadilha, não ser punido pela Receita Federal, saber fazer um consultório sustentável, para você não tomar prejuízo, não explorar seus colegas, não explorar pacientes. Isso é fundamental, é a regra do jogo, é a cartilha. O curso médico não dá isso. Então você tem que se aproximar do Fábio, da Karen, de outros colegas, para eles te darem essa competência. Ou ir para uma escola que te ensine isso, né? Mas te ensine com crítica, para que isso seja uma ferramenta que você use de uma forma boa, não para te dar essa ferramenta para você virar um mercantilista, explorador de gente, de paciente, como tem muito aí. Mas eu concordo com você, acho que a graduação falha muito em ensinar e principalmente falha em mostrar que é uma ferramenta que é perigosa se mal usada. E aí você tem que se aproximar de pessoas que te ensinem isso. Tá. Só juntando aqui, conectando o que você acabou de falar, que eu achei brilhante, até porque é uma frase de impacto, Diegão. A faculdade de medicina não ensina nada no extremo, nem medicina e nem esse posicionamento do médico na prática médica, vamos falar assim. Nem a teoria, vamos dizer assim, o ato de ser médico, né, de uma maneira é, bem informativa e completa, e também não ensina esse médico a entrar no mercado e a surfar no mercado. E por que eu estou falando isso? Porque fazer aqui mais uma propaganda do podcast do Diegão, Mania de Cirurgia. Eles teve uma entrevista com o professor Dr. Bruno Silberstein recentemente, né? E ele falou isso para a gente na entrevista. Ele falou isso aí. Falou: olha, eu não sei precificar. E eu até me sinto mal, eu não consigo cobrar do paciente. Ele falou: se não fosse a secretária dele, que cobra, ele estaria pobre. Ele falou assim, né? Eu agradeço a minha secretária, ele falou. Então, compartilhando a angústia que a gente vê no Nascedouro aqui com o Bruno e com o Arthur, e com o Diegão e comigo, que estamos na prática aqui, que eu compartilho dessa mesma angústia, né? E, ao mesmo tempo, né, o professor Bruno, ele trouxe essa mesma, ratificou sua frase. Ele falou, olha, a faculdade de medicina não vai ensinar ninguém a ser médico. Para ser médico, precisa de uma postura proativa, precisa de uma dedicação, uma entrega, que são poucos alunos hoje que ele vê. Ele até falou que hoje só 3%, 5% dos alunos que ele dá aula na Mandic, né? É professor lá agora. Ele sabe. Isso. Acho que ele é um E dos donos da Mandic. É. eu não sei esse detalhe, mas enfim, ele É, falou: é. hoje eu vejo só 3 a 5% que tem o comportamento identificável durante os 6 anos de graduação, que ele consegue falar: esse cara aqui tem o perfil, tem o comportamento que vai gerar um bom médico. A maioria não vai ter. E, em última análise, ele falou: por quê? Porque nesse perfil não é um perfil solitário. Vai precisar juntar num tutor. Ele foi o que você Com acabou de falar certeza. para a nossa história aqui no começo. Não se forma médico se não tiver junto com um tutor, com um mentor, uma referência para você começar a modelar, né? E entrar na prática. E, inclusive, eu falo por mim aqui, doutor Jader, que Rabelo, que eu acompanho muito depois da Sociedade Unifesp, trabalhei com ele na neurocirurgia, mesmo padrão que você, São Luís, Uhum. Einstein, Bandeirantes, enfim. E graças a Deus é um médico honesto, é um médico competente, é um médico que não dê. Eu já vi ele operar de graça paciente, ele voltar lá no Saboia, lá no Hospital de Jabaquara. Ele deixou um plantão com o tratamento conservador de uma jovem, sabia que o dia seguinte não tinha neurocirurgião. Ele ligou na UTI: como é que tá? Piorou, então vou aí descomprimir. Voltou lá para descomprimir. E era engraçado, alguém tava: mas você vai lá, onde é seu plantão? Que você vai deixar a gente aqui no restaurante? Ele: vou. Aí a gente foi junto lá, porque aí ele falou no caminho: pô, Fabinho, o pessoal não entende, né? É um É, compromisso nosso, né? E vai ficar: nossa, sei o que lá. E esse é o exemplo que me tocou. Esse é o exemplo que me modelou também. E eu agradeço, que eu podia ter caído num outro, que é mostrar a vida de uma outra maneira. Ia mostrar a vida para mim com: não, você tem que cobrar mesmo, tem que mentir aqui e tal. E esse poderia ser meu modelo. com Então, acho que a certeza. gente. Então, tem que ter sorte também, mas o próprio professor, doutor o Bruno, ratifica o que você acabou de falar, Digão. E é uma tensão que eu não sei como é que a gente resolve. Mas o fato é, a gente tem que falar mais sobre isso, a gente tem que discutir mais sobre isso, a gente tem que levantar essas incongruências e essas arestas para que conversas, trabalhos, teses levantam-se e a gente consiga achar algum platô um pouco mais harmônico, porque de fato está sendo isso. Nós estamos entrando com um monte de médico mau formato, com marketing agressivo, seduzindo todo mundo, e aí a gente fica com essa loucura, né?
E Sim, sim. assim quem que perde tudo isso? A arte médica, porque vai sendo mal vistas, vão perdendo o status. Você falou, pô, o cara é médico, tá? Nós vamos perdendo esse status, vamos sendo Vai nivelados por deteriorando, baixo, né? não é Vai isso? deteriorando. As pessoas começam a perder confiança, chegam em consulta gravando, acham que você não vai ser honesto, tudo. Mas eu acho que você tocou no ponto crucial. Como que você forma um médico hoje, na minha opinião, né? Com tutoria, com mentoria, com um modelo profissional, acompanhando alguém no mundo real, com pacientes reais, vivendo as angústias daqueles seres humanos. É, a medicina é uma ciência prática, né? Ela é um complexo, né? Ela é um aglomerado de ciências com finalidade prática, né? Ela não é uma ciência teórica. Medicina não é uma ciência teórica, é uma ciência prática. E, e ser uma ciência prática, a pedagogia de uma ciência prática não é igual à pedagogia de uma ciência teórica. Qual que foi o problema? O mundo foi invadido pelos pedagogos das humanas. E o pedagogo da humana colocou a ferramenta da humana na medicina. E o curso inverteu. Antigamente, como é que era o curso? Era prática, 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 uma teoria ou outra ali. Só que como eu preciso dar aula para muito aluno e eu acredito na pedagogia do oprimido, o que, que eu faço? Eu coloco o modelo da sociologia. E é o que eu coloco todo mundo na sala de aula, vamos ter aula. E pare para pensar, Paulo e Arthur. Eu quero te ensinar a andar de bicicleta, certo? Eu tô com um plano genial para te ensinar a ser um ciclista. No primeiro ano, eu vou te ensinar sobre o alumínio do aro, a borracha do pneu e a história dos sistemas hidráulicos de freio. Tentador, não? No segundo ano, eu vou te colocar num laboratório e você vai aprender a apertar alguns parafusos de catracas. No terceiro ano, você vai assistir algumas pessoas andando de bicicleta. E aí, no sexto ano, o que, que eu falo? Por que, que você não anda? 5 anos tendo aula dessa porra e não anda de bicicleta? Óbvio que não anda, né? É óbvio que não anda. Agora, imagina o contrário. Eu te dou uma bicicleta. Falo, meu filho, pedale. Você cai, você levanta, eu ponho rodinha e eu tô do seu lado. Eu sou o seu tutor. Inicialmente com rodinha, depois com uma rodinha só, depois eu tiro as duas, você vai pra lá pra cá, tal. Pronto, você aprendeu a andar. Geralmente você aprende a andar na grama, né? Cair no machuca. Aí depois você vai pra um lugar mais asfaltado, depois você começa a arriscar umas manobras, aí você aprende a andar de bicicleta. Você aprendeu. Aí eu te coloco um livro sobre a história de um ciclista. Cara, o negócio faz sentido. Se o cara te der uma dica, se eu falar assim pra você, ó, pedala com a perna meio em pé assim, corrida. Quando você for correr, joga o pé lá na bunda, pra você conseguir equilibrar melhor a biomecânica. Aí você entende. Se você nunca correu na vida, ah, o livro médico, a aula, não foi feita para ensinar medicina. Foi feito para solidificar conhecimento, para tirar dúvida. O que que ensina a medicina? Estar à beira do leito com o indivíduo doente e com o médico. É a única. Não tem segredo. William Osler falou isso lá no Canadá, não sei que ano que ele falou isso. A sala de aula é à beira do leito. Ele falou alguma coisa desse jeito, Foi né? no começo do século passado, em Perfeito? 1901, por aí. O Halsted, que faz a residência de cirurgia geral, mesma coisa. Medicina, residência, no hospital, é com o doente. Como que você aprende a ser médico? Com o doente. Como você aprende a ser psicólogo? Com alguém com sofrimento mental. Não tem outro. A Karen pode ler tudo que ele está atrás dela. Não vai É ser psicólogo. interessante isso. Que você está falando justamente hoje, eu conversei sobre isso com uma pessoa. Eu falei, olha, o que tem de teoria, você não consegue absorver tudo isso. É impossível, humanamente impossível. E, Perfeito? sinceramente, é uma teoria que você vai ver que talvez não se enquadra com aquilo que acontece hoje, na realidade de hoje, porque provavelmente essa teoria, ela não foi sendo adaptada, não foi sendo revisada, enfim, para a realidade do mundo de hoje, que nós temos. Perfeito? Vamos supor, pegar na Aham. psicologia, na psicanálise, você pega a rede social, aquela coisa toda, que gera uma angústia enorme. Vê se tem isso nos livros. Não tinha, exato, né? Tinha, entendeu? Então, realmente, é com o paciente, é com o sofrimento. Não tem outro segredo. Exato, é no mundo real, só se faz medicina você estiver materializado, você tem que sentir cheiro de sofrimento, você tem que sentir cheiro de sangue, cheiro de dor, cheiro de angústia. É, não vai de outro jeito, não tem outro caminho. Aí, sabe o que as pessoas falam? Aí surge aquela frase, né? É, por exemplo, vou dar dois exemplos que eu acho frases marcantes na medicina. Aí surge um caso de repente, aí o que que o seu professor fala? Esse paciente leu o livro. Já ouviram essa frase, né? Ó, esse leu o livro, esse é de livro. Tá, mas e os outros? Um é de livro, e os outros 300 que eu atendi ontem são do quê? Eu quero ler o livro dos outros 300, não desse único, meu Deus do céu. Ou então fala assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Ah, então eu não quero essa teoria. Eu quero a teoria que na teoria é uma coisa e na prática é a mesma coisa.
Senão, não é a teoria. A teoria boa é a que dá match com a prática. Então, estão te ensinando a teoria errada, porque na teoria é uma coisa e na prática é outra. E estão te dando para ler o livro que representa um paciente no universo de 100, porque de vez em quando chega o paciente que lê o livro. Não quero essa medicina. Para mim não serve. Não sei se vocês aceitam essa negociação. Eu não aceito essa negociação. Eu quero o livro que conte a história de todos os pacientes. Eu quero a teoria, que é a mesma coisa que na prática. Só que o livro de medicina, na forma como ele é escrito, ele foi escrito para o médico, ele não foi escrito para o aluno. Você já é médico, aí você lê o livro de medicina, você aprende mais coisas. Porque o livro técnico, ele não tem o romance, ele não tem o drama. E a medicina é o drama do ser humano. Qual que seria o livro ideal para você aprender medicina, Paulo e Arthur? Um romance. Tinha que ser um Dostoiévski, um Tolstói, um Machado. Esses caras, se escrever sobre medicina, te ensinariam medicina. E aí, depois que você aprendeu medicina com eles, e no mundo real, você poderia ler um livro técnico para solidificar aquilo que já tem lastro na realidade. A medicina se faz sob presença de um ser humano em sofrimento. Qualquer tipo de sofrimento, tá? Sofrimento sensulato aqui. Fora disso, não tem. É uma enganação. Você está sendo enganado num teatro ali. É um teatro, eu te dou aula de medicina, você aprende comigo e a gente no final te dá um diploma. E ó, beleza, você se formou médico. Sem saber o mercado, num extremo, que a gente discute, e sem saber a medicina no outro extremo. Para que serve esse bacharelado? Né? Para você dar o primeiro plantão morrendo de medo, ligando pro Fábio. Fábio, tô com um caso aqui, o que eu faço? Ou seja, você recorreu ao mentor. Pronto. Você fechou o ciclo, você corrigiu o erro, porque você recorreu ao outro ser humano. Quando você dá plantão com um colega amigo seu, você dá graças a Deus. Pô, tem um amigo aqui, alguém para dividir comigo esse plantão, agora eu vou tirar dúvida. É assim, cara. Fantástico. Nossa, Digão, esse fechamento aqui foi maravilhoso, um assunto complexo, né? E não foi dentro da nossa proposta chegar numa solução, mas é levantar a lebre, né? É, então, infelizmente, temos que findar aqui, porque dado o horário, o tempo aqui, mas de antemão já agradeço. Queria saber, Karen, Paulo, Arthur, não sei se tem alguma pergunta, alguma outra posição final aqui que aproveitar, porque, nossa, tô aqui maravilhado. Ah, eu tenho, Diego, volte mais vezes. Ah, adoro. Ficaria com vocês horas, dias conversando, dias. Pena que eu não tô com um cafezinho aqui, senão aí. Muito bom, viu? Muito Meninos, obrigada. Paulo, Arthur, vocês querem? Eu compartilho da requisição da doutora Karen, mas no momento não. Eu passei o episódio mais vidrado aqui, absorvendo, mas é isso. Agradecer também a presença do doutor e sempre que possível, né, retornar mais vezes. Um Mas é prazer, isso. uma honra, uma honra. Também queria agradecer a presença do doutor, né? Acho que foi um episódio que eu também, como o Paulo, passei o episódio inteiro refletindo sobre a minha vida e a minha formação até aqui e o que vai ser. Episódio terapia. Basicamente, Acho que eu tem peguei muito um strike assim telespectador. de uns três Pois desse é. modelo. Porque Mal assunto. sabem vocês que quem foi mais terapizado fui eu que falei, né? Então, quem sai daqui liso sou eu, né? Bom, Diegão, obrigado mais uma vez. Aqui até deixo aberto, vou tomar aqui a liberdade. Quem sabe a gente consegue juntar outras ligas, os alunos que vão nos ouvir aqui. Diegão é uma pessoa fantástica, além da Karen, que já está aqui, a gente bolar algum congresso, algum encontro e trazer figuras como o Diegão, trazer a equipe dele lá do Mania de Cirurgia, por exemplo. O pessoal aqui, a gente é carente por ter contato com pessoas como você, Diegão, que transpiram a arte, né? Você é um artista, né? Como você falou. E é claro que você está na sua formação ainda, mas a gente precisa trazer pessoas como você, né? Para esses meninos terem contatos. Que tem aqui, e aqui eu faço aqui sei lá, talvez da minha ignorância. Quando saí de São Paulo, eu sou daí de São Paulo, né? Sou de São Paulo, da Cine Capital, pai médico da USP, aí eu passei na Paulista, quer dizer, vivendo num mundinho, né, do berço. Não, nós estamos aqui na Meca aqui né, da medicina do Brasil, vai lá. Se não é daqui, a gente olha com desdém, né? Assim, né? E quando eu vim para o Maranhão, Tocantins, também acredito em você, Diego, por quê? Eu não sei, porque Deus quis, cara. Algumas coisas foram acontecendo, me enviou para cá. Talvez a missão esteja aqui, né? Mas foi também uma surpresa, porque eu vim para cá e vi esses meninos de excelente qualidade perdidos aqui, sem ninguém para dar um ritmo, ninguém para provocar, ninguém para apertar,
ninguém para elogiar, ninguém para mostrar caminhos, provocar reflexão. Então eu vejo o quanto o Brasil é rico, o quanto o Brasil, pegando aí a amostra daqui, né, do Maranhão, Sim. sul do Maranhão e norte do Tocantins, quantas pessoas boas, Diegão, nós temos espalhados por aí que não têm condição ou contato com pessoas como você, ou com outros professores que nós tivemos e tem aí na Unifesp. Pô, não estou falando Unifesp é nossa casa, hein? Isso aqui Claro. eu estou abrindo ao Brasil aqui, gente. Lógico, lógico. Recife, né? Enfim, não vou ficar citando bem, mas então aqui vou deixar aqui a lebre para quem nos ouve, que nós temos que se mobilizar aqui para trazer essas influências, que são influências positivas, e desconectar um pouquinho do que é do algoritmo da rede social, que acaba nos apresentando o vendável, né? O palatável, né? O viciável. Então tá aqui o raiz, tá aqui o médico de origem, tá aqui o médico que vive a arte. Então, deixa aqui a leve para próximos eventos e convites. Tá bom, Diegão? Obrigado. Fabião, queria te agradecer demais. Você sempre foi referência e modelo. Você sabe disso, não é falsa demagogia. Na graduação você me ajudou muito, você sabe o quanto você me ajudou, né? Fazendo isso que ele faz agora com vocês, o Fábio já fazia lá quando era primeiro, segundo ano, nas ligas, tudo. Sempre foi uma pessoa de coração imenso. Meu carinho por você também vem pelo carinho do seu pai, Dr. Barbosa. Tenho um amor por ele assim, cara, como eu tenho pelo meu pai, por tudo que ele fez por mim. E a Karen é outra pessoa, cara. É outra pessoa maravilhosa. Em 2 aulas de inglês, umas 2 aulas, em meia hora de aula com ela de inglês, a gente já viu o tamanho do coração dela, né? É um negócio que transborda. Então, e ver vocês dois juntos assim, cara, Paulo e Arthur, vocês não têm noção do privilégio de vocês dois, cara. Queria eu, na idade de vocês, ter tido uma Karen, um Fabião pra mim. Eu tive o Fábio, tive o Fábio. Pena que eu não tive a Karen. Mas estamos aí, né? Obrigado por tudo, por que vocês fizeram, que vocês fazem, pelo convite. Volto sempre. Só falar que eu volto. Beleza. Valeu. Encerrando por aqui.